Olá, seguindo com a sequência de vídeos, nós já falamos sobre dom, falamos sobre palavra, agora vamos falar sobre promessa, tentar explicar o que é promessa. Você já deve ter ouvido falar, ou já pode ter ouvido falar, a respeito das promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa. E é justamente assim. Existe uma passagem bíblica, a passagem é Números 23, 19, onde ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está querendo dizer com isso que tudo aquilo que ele prometer, ele vai cumprir. Então, se Deus fizer uma promessa, pode ter certeza que essa promessa vai ser cumprida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a promessa, ela está intimamente ligada à fé. Por que a promessa está intimamente ligada à fé? Nós vamos falar de fé em um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem uma promessa e que você sabe que essa promessa vai ser cumprida de qualquer jeito, ou seja, você não tem dúvida de que essa promessa vai ser cumprida. E o que é que te dá tanta certeza? O que te dá certeza é saber que quem fez essa promessa foi o seu Pai, seu Criador. Foi o ser sobrenatural mais poderoso que existe. E que esse ser ama demais a sua criação. Isso pode parecer pesado, isso pode parecer piegas, mas é a mais pura verdade. O convite que é feito para você, que quer se aproximar de Deus, que quer de verdade, de coração se aproximar de Deus, aceitar. Se dê a oportunidade de poder usufruir, de poder experimentar o sobrenatural de Deus. Então se dê essa oportunidade. Venha com leveza, venha de coração aberto, não venha com a guarda alta, não. Confie em Deus. Deus é fiel. E Ele ama muito você, muito mais do que o que você imagina. Independentemente de você ser quem você quer que seja, independente de você ter feito qualquer coisa que você tenha feito. Você pode ser quem for, você pode ter feito o que for. Deus ama você, ama demais, muito. É impressionante o amor que Deus tem por você. Então é isso, se dê uma chance, se dê uma oportunidade. Venha de coração aberto. Acredite que esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o Deus das bênçãos. E aí o que é que vai acontecer? Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. Mas onde é que estão essas promessas? Bom, existem algumas formas de você identificar as promessas de Deus. Uma das maneiras de você identificar é através da própria palavra. Na Bíblia, a Bíblia toda, do início ao fim, do alfa até o ômega da Bíblia, ele é todo recheado de promessas. Então existem várias promessas. Eu vou dar o exemplo aqui de algumas, tá? Eu estou falando de uma das formas de você visualizar as promessas de Deus. Uma das formas é essa aqui, ó, indo para a Bíblia. Então vamos lá. Em Tiago 4,8, ele diz: E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Isso é uma promessa. Foi que Ele prometeu. Se você for pecador e lavar as mãos, ou seja, se você quiser se purificar dos seus pecados, e se você é hipócrita, porém você purificou seu coração para viver esse momento, você pode se aproximar dele, que ele vai se aproximar de você. Lembra a passagem do filho pródigo? Quando ele voltou, Deus... dizem os historiadores, né, os mais estudiosos da Bíblia, que quando você manifesta a vontade de encontrar Deus, em qualquer situação, ele imediatamente vira para você e sai correndo em sua direção. Então é isso. Essa é uma das promessas. Vamos ver outra aqui.
Mateus 21, 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes a fé e não duvidardes, não só farei isto à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que aprenderdes de bom coração, crendo, o recebereis. Tudo que você pedir de bom coração, se você realmente crer, você vai receber. Porque até um monte você pode fazer com que ele se precipite ao mar. Isso é alegoria? Não. Isso não é alegoria, isso é fé. Isso é promessa de Deus. Deus está prometendo. Ele diz no fim, Mateus 21, 22. No 22 ele diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, olha a condicional, crendo, o recebereis. Então isso é uma promessa. Tudo o que você pedir em oração, se você realmente crer, você vai receber. Outra promessa de Cristo. De Deus, de Cristo, a mesma coisa. Outra promessa, 34, 18. 34, 18 a 20. O Senhor, Salmo, viu gente? Eu esqueci, me perdoe. Salmo 34, 18 a 20. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Certo? Então Deus está próximo de quem está com o coração ferido. Uma promessa. Liberta os que têm espírito carregado de angústia. Pronto, ele está dizendo o que a você? Se você tiver com o coração ferido e tiver angustiado, basta procurar verdadeiramente a ele que você vai ser libertado. Muitas são as aflições que o justo tem na vida, mas o Senhor a livra de todas. Olha o que ele falou, todas. Basta que você seja justo. O que é ser justo? É seguir as obediências, as ordens dele, é seguir os mandamentos dele. Seja justo. Procure ser como ele foi. Eu sei que é difícil, talvez até seja utópico, mas o caminho tem que ser esse, o norte tem que ser esse. Aquela música de Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, enfim. Cantar não é o meu dom. Mas aquela música diz exatamente isso. O segredo para ser feliz, o segredo para ter tudo o que você quer é você ser justo, você caminhar como ele caminhou. Ou pelo menos tentar se colocar nessa direção e se deixar guiar. Obedecer e se deixar guiar. Até o seu corpo está guardado por Deus. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, olha a promessa. Está vendo que promessa maravilhosa? Show de bola, né? Vamos para outra aqui. Quando as pessoas são tentadas, olha bem, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Ou seja, quando você é tentado e você resiste à tentação, é uma prática, é um hábito, é algo que deve ser incorporado na vida do cristão. Resistir às tentações. Depois de provada a sua fé, depois que Deus confirmar que realmente você resistiu à tentação e que você resistiu à tentação por uma razão cristã, Deus as recompensará com vida para sempre. O que é que ele está querendo dizer com isso aí? Salvação. Vida para sempre é vida eterna, é salvação. Né? Tiago 1,12, essa passagem. Outra promessa. Vamos para mais uma. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu ainda não tenho essa bênção de gravar todas as passagens, viu, gente? Veja essa que interessante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, você, né, aceitar, absorver a palavra dele, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que essa promessa ela fala de uma coisa muito interessante, que às vezes passa despercebida aos olhos das pessoas.
Se vós estiverdes em mim, ou seja, buscando o caminho dele, né? Próximo dele, junto a ele, verdadeiramente de coração. E as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, você está se conduzindo na vida de acordo com as palavras de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com os mandamentos, de acordo com os mandamentos do Novo Testamento. Depois a gente vai falar sobre isso. Não é que os do Antigo Testamento eles não foram negados, mas eles foram aperfeiçoados, né? Renovados com a nova aliança, com a graça de Jesus. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que ele está falando aqui o que quiserdes. Ele não falou o que precisardes. Ele falou o que quiserdes. Certo? Mas Deus é muito maravilhoso. Por que ele fala isso? Por que ele fica à vontade para fazer esse tipo de promessa? Porque se você tiver com a palavra de Deus dentro de você, e se você tiver Deus dentro de você, se você estiver realmente próximo de Deus, ele fica tranquilo porque você não vai querer nada absurdo. É simples. Se você quiser a destruição de alguém, por exemplo, se você quiser fazer mal a alguém, por fazer, para se vingar ou coisa parecida, ele não vai conceder essa promessa. Por quê? Porque se você estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós, eu te darei. Como é que uma pessoa que tem Deus dentro de si e tem a palavra de Deus dentro de si vai desejar mal ao outro, vai querer se vingar ou coisa parecida, entendeu? Deus é maravilhoso, está tudo certo, tudo tranquilo. Essa passagem ela é João 15:7. João era o apóstolo mais amado de Cristo. Bom, vamos mais uma. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, se você tem realmente vontade, se você tem realmente, está dentro do seu sentimento buscar a Deus, dentro do seu coração, faz parte do seu sentimento, você com certeza o achará. Não tem mistério. Pronto, eu só dei aqui uns exemplos do que são as promessas de Deus. E fiz a ressalva de que não só através da Bíblia você encontra a promessa. Como é que você encontra a promessa de Deus sem ser na Bíblia? Através do metaberel, através da forma como Deus fala com você. Porque Deus fala com você. Quando você entra no processo de se aproximar de Deus e de cumprir as palavras de Deus, o que não é difícil, não é difícil, entenda. O que é que eu quero dizer que não é difícil? Muita gente acha que é aquela coisa murmurante, torturante. Lógico que você vai passar por tribulações. É lógico que você vai ter sofrimento na vida. Mas acredite em mim, é muito diferente você ter sofrimento na vida com Deus do que sem Deus. É através do seu sofrimento que ele transforma o seu caráter. Aí você chega para mim e diz assim, mas eu vou passar a sofrer se eu procurar Deus. Mentira, ilusão, equívoco. Você não vai passar a sofrer se você procurar Deus. Você vai apenas estar com Ele de junto de você, te acompanhando, te vigiando, te protegendo quando necessário. Entendeu? É diferente de você estar largado, é diferente de você estar distante dele, e aí quando você está distante de Deus, diga quem se aproxima de você. Apesar de às vezes não parecer. Parece às vezes, ele cria, o demônio ele cria uma ilusão de que você está bem longe de Deus. Mas depois a porrada vem, pode ter certeza disso. Vem cobrança, vem porrada, vem sofrimento. Mas ainda assim, naquele momento em que aconteceu o sofrimento, venha, Deus está querendo você. Sempre. Se lembre sempre disso, que Deus sempre está querendo você. Ele nunca desiste de você. Ainda que você desista dele. Agora, Ele quer que você queira. Deus, Ele não manipula ninguém. Isso é uma... Não manipula nesse aspecto de controlar as vontades. Isso é algo importantíssimo, que é a base de toda a criação. É a liberdade. É a base de toda a criação. Deus, ele teve o descontentamento violento
ao ponto de ficar envergonhado. Alguns historiadores mais estudiosos da Bíblia chegam a dizer que Deus teve vertigem, ele teve enjoo, ele quase vomita, quando ele descobriu que Adão tinha cometido o pecado, tinha desobedecido ele. Por que isso? Por que que ele não poderia ter evitado que Adão tivesse feito aquilo? Porque ele não quer tratar você, nem eu, nem ninguém, como marionete. Ele não quer. É muito importante você ter isso em mente, isso é base. É muito importante você ter isso em mente. Por que que o cara mata? Porque ele é livre para fazer o que ele quiser. Por que que o cara sequestra? Por que que o cara maldiz, né? Fofoca, maledicência? Porque ele é livre para fazer o que ele quiser. É lógico que Deus é justo. Existe justiça na vida de Deus. Sempre. A justiça de Deus nunca falha. Então, se por um acaso alguém que é livre comete algo que não é certo, ele com certeza vai sofrer a justiça de Deus. Ele vai passar pela justiça de Deus. Entende? Então, é importante demais esse conceito da liberdade. Muito importante. Bom, voltando à promessa. Então você se aproximou de Deus, você está ali, você faz suas orações, a gente vai falar sobre oração também, muito importante. Você faz suas orações, você conversa com Deus, você bate papo com Deus, expõe para Deus quem você verdadeiramente é. Ah, mas Deus conhece quem eu sou. Sim, mas Ele quer que você se exponha. Ele quer que você se humilhe perante Ele, para Ele poder, através disso, modificar o seu caráter. Quando você sofre, é a oportunidade que Deus tem de estar do seu lado, moldando você, moldando o seu caráter, construindo um ser humano melhor, amadurecendo. Bom, então você se aproxima de Deus, você ora, você está numa vida cristã, você está tentando ali junto com Ele se posicionar na vida de uma forma a que esteja sempre indo de encontro à semelhança dele, ao que era, ao que foi Adão, ao que é e ao que foi Jesus Cristo. Aí ele começa a conversar com você, ele começa a dizer as coisas para você. Ah, mas como é que ele diz as coisas? Aí varia. Varia de pessoa para pessoa, varia de momento para momento, mas ele diz. Ele fala com você. Metaberel. Ele fala com você. Então, vamos lá. Você quer, vou dar um exemplo, você quer montar uma empresa, você quer montar um negócio. Aí você ora, você expõe para Deus o seu desejo, Deus já conhece você, já está acostumado a conviver com você, você está convivendo com Ele. Oração é convivência, né? Depois a gente vai falar sobre oração. Então você está ali convivendo com Deus, Deus conhece você, e aí Ele chega para você, você chega para Ele e diz assim, meu Deus, me dê um sinal, me mande uma mensagem, se eu devo ou não prosseguir com esse negócio. Pronto. Você soltou para Deus. Aí chega num determinado momento em que você está, por exemplo, assistindo uma pregação. Aí, é um exemplo. Você pode estar assistindo uma pregação, você pode estar ouvindo uma oração, você pode estar ouvindo uma música, até uma pessoa vir falar com você. Você vai sentir na hora. Você vai sentir. Na hora em que Deus mandar mensagem para você, eu estou dizendo a você que você vá em frente com a sua empresa. Vá em frente. Você não pediu que eu desse a você, que eu endossasse, né? Pois eu estou endossando. Isso é feito através de quê? Da mensagem. É da música, é de alguém que vem falar com você, é da pregação que você está assistindo. Você está vivendo uma vida cristã. Com certeza ele vai encontrar uma forma de se comunicar com vocês. Existem pessoas que ouvem a voz de Deus propriamente dita. Tem pessoas que ouvem essas mensagens no sonho. Entendeu? Mas Deus vai dizer a você e você vai sentir.
Aí é importante você estar junto dele. Aí é importante você estar vivendo uma vida cristã. Porque você precisa, nesse momento, de um dom espiritual, um dom do Espírito Santo, que é crucial nessas horas, que é o chamado dom do discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito, ele serve para você identificar se aquela mensagem está verdadeiramente vindo de Deus ou não. Você sente no coração quando você é cristão. Então, a promessa de Deus é feita assim, dessa forma. Aí ele prometeu a você que você pode montar sua empresa. Pronto, a promessa está feita. A promessa está feita. Isso é uma promessa. Entendeu? Pode fazer, pode meter as caras que eu vou te ajudar. É por aí. Bom, então, o que era que eu queria? Eu queria que você entendesse o que é promessa. Pronto, a promessa de Deus é isso. Ela tanto pode estar na Bíblia, como ela pode estar, como ela pode se fazer presente no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas diversas formas que você encontra de se comunicar com Deus e Ele com você. Esteja aberto e atento, que Deus vai falar com você. Pode ter certeza disso. Então é isso, eu queria passar somente essa ideia do que é promessa, porque muita gente ouve falar, né? Nas promessas de Deus, nas promessas. Como é que eu sei que Deus fez uma promessa? Primeiro na Bíblia. E segundo, das formas, das diversas maneiras que Ele tem de se comunicar com você. Até a próxima.